Boa noite a todos e a todas. A gente vai fazer a prece inicial dos nossos trabalhos para a gente poder começar em harmonia, né? E em geral a gente fecha os olhos e se coloca numa posição assim que a gente possa realmente estar se conectando com o mais alto, com o nosso Criador, e pede, né, para que a espiritualidade benfeitora dessa casa, aqueles que estão responsáveis pela palestra de hoje, possam nos utilizar também como instrumento, nos intuindo aquilo que é necessário falar, mas principalmente aquilo que é necessário para que nós possamos aprender como palestrantes, como trabalhadores da última hora. Agradeço a Maria de Nazaré, aquela irmã espiritual maravilhosa, da qual eu tenho muita afinidade, e a todos os espíritos benfeitores que são nossos amigos espirituais, que eles possam ser conosco e que a nossa fala seja uma fala pertinente e eficiente para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Bem, quando me convidaram para fazer a palestra, né, disseram que o tema era um tema livre, que eu poderia escolher. E eu escolhi falar sobre uma coisa na qual a gente não tem muita dificuldade, né? Eu acredito que ninguém aqui tenha dificuldade, porque a gente assim já, né, tá assim buscando há muito tempo uma modificação do nosso espírito, que é uma palavrinha muito fácil chamada perdão. A gente não tem muita dificuldade com perdão, né? Alguém aqui tem dificuldade com perdão? Não, né? Muito fácil, coisa assim, não, muito fácil a gente falar de perdão, talvez seja muito fácil. Mas viver o perdão é uma outra história. E aí agora a gente vai começar a nortear a nossa fala, o perdão como caminho e o caminho do perdão. Esse é um livro do nosso irmão Alberto Almeida, da qual eu tenho uma admiração profunda, gosto muito das palestras dele, acho ele uma pessoa lúcida, né, um estudioso da nossa doutrina, e ele tem uma escrita muito leve, para que a gente possa falar sobre um tema que também é leve. Mas na história da humanidade, muitas vezes, se colocou o perdão num lugar muito difícil, colocando até um peso muito, muito grande nele. Quando, muitas vezes, imaginava-se que para perdoar alguém era preciso que você tivesse na condição de ser um espírito muito superior, ou um espírito santificado. Colocava o perdão num altar muito grande, ou, em outras situações, rebaixava o perdão com uma vulgaridade muito grande, como se fosse uma tolice. E aí ele traz de uma maneira muito sábia e muito estudiosa, dizendo que o perdão ele é um caminho. Eu não sei, né, se vocês já tiveram a experiência, é provável, é possível que todos vocês já tenham passado algum momento na vida de vocês que os adolescentes chamam de perrengue, né? Tenham vivido algum perrengue e esse perrengue, essa dificuldade tenha se rebatido e respingado de você de uma maneira muito forte, porque essa pessoa que causou essa aflição para você é uma pessoa que você amava muito. E quando a gente ama muito uma pessoa, é óbvio que o que vai vir daquela pessoa tem um valor inestimável para todos nós. Se é algo positivo, é algo que a gente vai guardar. Se é algo negativo, também é algo que a gente vai guardar. André Luiz, num livro muito bom chamado Evolução em Dois Mundos, ele fala da memória celular, né? O que hoje a física quântica comprova, o que hoje a biologia, né, das emoções comprova, que realmente as nossas células elas têm uma memória e uma memória afetiva. As emoções, elas emulam a nossa vida, elas envolvem a nossa vida de maneira tal que são as emoções que muitas vezes ditam a nossa vida psicossomática e a nossa vida espiritual também. Foi por conta de não ter controle sobre nossas emoções que provavelmente em outras vidas nós causamos processos de desafetos que hoje aparecem como nossos irmãos queridos obsessores que mostram de uma maneira muito tranquila o caminho pela qual nós temos fragilidade e precisamos investir. Porque os nossos obsessores, eles não são cruéis. Eles não são pessoas duras e difíceis. Não. Eles simplesmente falam da pessoa que conviveu conosco. Então, muitas vezes, eles estão presos no tempo e no espaço, nessa linha atemporal para trás, e olham para a gente num processo de não perdão.
E nesse não perdão, eles muitas vezes se fixam a gente e ficam, né, perseguindo a nós, aos nossos familiares, naquilo que a gente tem de fragilidade. Por isso que eu disse que talvez essa palavra perdão não seja algo difícil para nenhum de nós, porque a gente, por certo, já teve alguma decepção, alguma tristeza, alguma marca emocional que nos feriu mais ou menos a alma, mais ou menos o nosso espírito. Então, quando a gente está aqui hoje, a gente está falando de uma questão muito simples. Estávamos pensando a caminho daqui. Quantas vezes Jesus pede para que a gente perdoe? Que a gente faz na estuda e vem rememorando as coisas na cabeça da gente. E Jesus, na sabedoria dele de mestre, né, de grande mestre, do maior mestre que a gente teve, diz que a gente precisava perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes. 70 vezes 7, né? E aí a gente vai olhando que Jesus diz assim, se a gente for fazer uma conta, 490 por dia, né, por minuto, por sempre. Então, quando Jesus coloca uma conta matemática e traz para a gente esse número, primeiro que na religião da época, no contexto histórico, o 7 era um número cabalístico. O 7 era um número que trazia uma reflexão para a sociedade, quando se fala no 7, como uma perfeição, como algo que precisa ser visto, como uma simbologia que precisa ser vista de retidão. Então, quando ele fala isso para aquela comunidade que ele está falando, ele estava dizendo, olha, gente, todos nós precisamos perdoar sempre, porque o 7 era o número da retidão. Então, se você quer ser reto, você vai precisar perdoar sempre. Então, Joana também traz isso para a gente no livro Plenitude, quando ela fala para a gente que o caminho do meio, que o budismo fala, é o caminho da retidão. A gente vai saber sempre que a gente tem o nosso lado de luz, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, mas nós também temos o nosso lado sombra, das nossas fragilidades. E nesse caminho de individuação, o perdão é uma mola propulsora para a gente evoluir. Sim, o perdão é um caminho, é uma opção de vida. Quem quer viver sobre a égide de Jesus Cristo deve optar pelo perdão como algo de uma prática e de um exercício diário. E aí é óbvio que vão existir pequenas coisas que não vão exigir da gente muito, e a gente desculpa tão rapidamente. E vão existir outras coisas que são mais dolorosas, que mais sofridas e que vai exigir da gente mais tempo. E essa linha de deslocamento desse começo de onde aconteceu essa causa, que pode ser nessa vida ou noutra, até chegar, não é lá onde a gente chega que a gente vai encontrar o perdão. O perdão é um caminho de exercício que a gente tem que praticar todos os dias. Eu vou trazer uma história, porque eu gosto muito de contar histórias, né? E gosto de contar histórias, fazendo a gente lembrar de alguns arquétipos, de alguns modelos, de algumas pessoas, de alguns personagens da Bíblia. E do Novo Testamento, principalmente. Vocês conhecem pessoas invisíveis? Já ouviram falar nesse termo, né? Das pessoas invisíveis, né? Tenho certeza que nessa sociedade líquida e capitalista, onde tudo é muito rápido, onde as emoções, né, e as situações, a gente vê muitas pessoas que são invisíveis. Em geral, as pessoas que estão nas ruas, nas calçadas, às vezes essas não são tão invisíveis, porque as comunidades vão prestar assistência às pessoas em situação de rua. Muitas são as comunidades que prestam assistência àqueles irmãos em situação de rua. Então, quem seriam as pessoas invisíveis? Muitas vezes, e existem pesquisas na USP que diz que pessoas invisíveis são aquelas que usam fardas. Usam fardas e se tornam invisíveis. O frentista do posto, né? O zelador do seu prédio. O zelador do meu prédio? O meu porteiro. Existem pessoas que não sabem o nome do porteiro. Existem pessoas que moram no prédio há mais de 10 anos e não sabem o nome do zelador do seu prédio. Aquela pessoa que varre o seu prédio. Ah, mas essa pessoa... Bem, eu estou só dando um exemplo, porque a gente às vezes pensa em pessoas invisíveis, são aquelas que estão nas ruas. O que é que essas pessoas invisíveis têm a ver com o perdão? Tem a ver com a escolha que a gente tem de colocar essas pessoas no lugar da invisibilidade ou não. Eu vou trazer a experiência de um cego chamado Cego Bartimeu, para a gente perceber que Jesus Cristo ele nos dá ensinos todos os momentos e em todas as situações. E por onde a gente olha,
pelo ponto de vista pelo qual nós olhamos, fará diferença na nossa vida. O cego Bartimeu era um cego de nascença. E ser cego de nascença na época de Jesus era algo bastante comum, porque as pessoas casavam entre as aldeias, casavam primos com primas, e isso, geneticamente falando, dá muito problema. Então era muito comum os cegos de nascença. E o cego Bartimeu era um cego de nascença que vivia na Judéia, e vivendo na Judéia, sob a égide de Roma, ele era cadastrado. Ele tinha uma capa, e nessa capa dizia que ele era um mendigo e que vivia de esmola. Isso estava escrito na capa. Né? Para se ser pedinte em Roma, era preciso se ter essa capa. E ele tinha. E ele queria ver Jesus. Né? Disseram que Jesus ia passar, o rabi, falava-se muito de Jesus, e ele disse que queria ir ver porque ele queria ficar bom. E ele vai. Né? Ele vai, no meio da multidão, ali ele vai e ele fala pela primeira vez, né? Jesus, filho de Davi. E os outros, cala a boca, né? Aquela coisa do vamos ver e deixa pra lá, não sei o que. Jesus presta atenção. E de repente, Jesus continua andando na multidão e ele novamente diz: Jesus, filho de Davi. E aí Jesus para e ouve o cego Bartimeu e diz para ele: o que é que você quer? E ele vem, né, andando na direção de Jesus, e Jesus pergunta novamente: o que é que você quer? E ele diz que quer enxergar. E quando ele diz que quer enxergar, nesse meio caminho ele largou a capa. Se ele larga a capa, ele está abrindo mão de ser um pedinte autorizado pelo Império Romano para seguir um novo caminho. Ele fez um movimento de seguir um novo caminho. Ele desejou seguir um novo caminho. E o que é que o cego Bartimeu tem a ver com o perdão? O que será que o cego Bartimeu tem para nos trazer a essa hora, para a gente refletir um pouquinho sobre o perdão? Segura a palavra cegueira, segura a palavra capa e segura a palavra vontade. Pergunta 902 do Livro dos Espíritos. Eles dizem assim, em outras palavras: o que é necessário para uma pessoa se modificar? E os Espíritos dizem que basta vontade e essa deve ser insignificante. Quando a gente lê essa pergunta e a gente lê essa resposta, e os Espíritos dizem que para a gente se modificar basta uma vontade, e essa vontade tem que ser insignificante, eu quero dizer que muitas vezes nós ficamos numa condição, e eu me incluo nessa condição, nós ficamos numa situação e numa zona de conforto sem querer mudança. Ficamos reclamando o tempo inteiro daquele irmão e da nossa família, em particular, muitas vezes, porque aquela pessoa fez isso comigo, porque eu não merecia isso, porque isso, né? É sempre o outro que fez alguma coisa comigo e que eu não posso perdoar porque eu não consigo. E ainda diz algumas vezes assim, numa situação bem, né? Eu sou espírita, mas eu não sou bobo. Inclusive, vai para o texto e se apropria do texto quando diz lá, né? Olha, amai os vossos inimigos. Bem, o coração vai bater acelerado e de maneira diferente quando você está diante de um inimigo. Aí, tá vendo? Eu tenho que me resguardar. A doutrina solicita de mim que eu me resguarde. Eu quero dizer que quando a gente está agindo desta forma, nós estamos sendo cegos de nascença. Quando nós nos apropriamos de uma interpretação equivocada da doutrina e julgamos que precisamos fazer um caminho para alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, e ainda alicerçamos isso com a doutrina, nós estamos fazendo um crime com a nossa doutrina. A nossa doutrina é a doutrina da luz. É uma doutrina consoladora. É uma doutrina que traz para a gente uma reflexão. O cego Bartimeu solta a capa, não olha para trás e diz a Bíblia: a partir daquele dia, ele segue Jesus. Um cego, uma pessoa invisível, porque Bartimeu significa aquele que não tem ninguém por ele, né? Filho de Timeu, que não tem nada, não tem ninguém por ele. E aí, eu vou falar de uma outra pessoa, de uma outra capa, de uma outra cegueira e de uma outra possibilidade. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era o doutor da lei. E como doutor da lei, ele era um político, uma pessoa poderosa, uma pessoa que passou a sua vida inteira
se preparando para representar a sua nação, o seu povo. E isso ele tinha, diante as muitas possibilidades de saber o que estava acontecendo na época de Jesus, de saber que as pessoas estavam atendendo, de saber que havia cura, saber isso, saber aquilo, aquilo outro. Jesus já tinha partido um ano antes, mas ele sabia, através dos irmãos do caminho, que existiam muitas pessoas fazendo milagres, cuidando de cegos, de aleijados, disso, daquilo outro. E eles começam a se revoltar com essa história, e quem conhece um pouquinho do livro Paulo e Estevão vai saber que ele vai ser o algoz, não é? Ele vai ser a pessoa que vai apedrejar o irmão da sua própria noiva, sem saber que era o irmão da própria noiva. Ele vai apedrejar Gesiel, que passou a ter um nome de Estevão quando se tornou cristão. E Saulo, de posse de uma raiva infinita, quando a sua noiva, que ele abandona quando sabe que ela é filha, irmã daquele homem que era cristão, que não era nem cristão ainda, porque Lucas não tinha dado ainda o nome de cristão, eram chamados de irmãos do caminho mesmo. Ele pega e deixa, ela abandona, e ela fica perdida, ela é adotada por uma família e tal, todas essas coisas. Mas pula essa parte da história, a gente vai para a parte em que Saulo de Tarso se prepara com todos os documentos para perseguir e matar Ananias, porque Ananias tinha convertido Abigail para o cristianismo, para ser cristã. E o que é que isso tem a ver com perdão? Segura aí um pouquinho essas palavras também. Capa, cegueira, né? Que a gente tem lá no cego Bartimeu, e a invisibilidade de lá e a capa daqui. A capa de Saulo de Tarso era a capa do doutor da lei. É como uma capa que quando a gente coloca, a gente entra em qualquer lugar. Se você quiser fazer uma experiência, você pode fazer. É só você ter um jaleco. Esse jaleco ser bordado com um nome, dizendo que você é médico, que você é doutor fulano de tal ou fulana de tal. Se você entrar em algum hospital, algumas coisas, essas pessoas não vão prestar muita atenção, não, você vai poder entrar. Impressionante, mas isso é verdade. Porque isso já aconteceu numa experiência em que eu vivenciei a experiência. A pessoa disse assim, mas essa capa aqui é a capa da invisibilidade. Eu disse, como assim? Porque ninguém vai perguntar se eu sou... E aconteceu. A pessoa entrou e tal. Não fez nada demais, era só para me mostrar. E ele realmente era médico. A capa da invisibilidade ele estava me dando para eu ver que não era. O que é que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Eu quero dizer para vocês que tanto no Bartimeu como no Saulo de Tarso existia um movimento íntimo de desejo de modificação, desejo de mudança. Quando Saulo vai querer matar Ananias e ele fica cego e cai no chão do cavalo, ele, ao se levantar, já se modifica completamente. Todos os verbos que envolvem Jesus no Evangelho são verbos de movimento. Eu fiz todo esse percurso para dizer a todos vocês que vocês precisam sair do lugar. Como o cego Bartimeu ou como Saulo de Tarso, seja qual a capa que você usa, seja qual a posição social que você tenha, seja a posição do invisível, ou seja a posição do muito visível, se você pretende seguir o Cristo, você precisa fazer um movimento interno de modificação, interno de busca, de sair do lugar para chegar aonde você quer. Perdão. O que significa perdão e o que não é perdão? O que é que a gente imagina que seja a palavra perdão? O que seria perdão? Perdão, Alberto traz para a gente a reflexão dizendo que é você fazer um caminho, percorrer, percurso, pernoitar, é passar por. Então, do latim é passar por, é dar, é doar. Doar, perdoar, perdonar, é dar tudo de si. E aí, é por isso que no começo da minha fala eu fui um pouquinho irônica. É provável que todos nós saibamos, não tenhamos nenhum problema com o perdão, porque a gente realmente dá tudo o que a gente tem de melhor para o outro. Inclusive aquele outro que cutuca as nossas feridas. É exatamente para esse que a gente faz todo aquele percurso, toda aquela situação daquilo que a gente gosta. Eu vou contar para vocês uma história, e essa história ela é real. Eu tenho um irmão que, durante muito tempo, ele foi adicto. E ele pediu para sair de Pernambuco e foi morar fora de Pernambuco para fazer um tratamento, porque ele aqui era uma pessoa muito procurada pelos traficantes.
E ele foi para uma cidade, né, que a gente tinha parentes, não era um estado no Nordeste, mas mais distante. E ao chegar no lugar, ele fugiu do lugar de tratamento e a gente não tinha notícia dele. Na mesma época em que ele viajou para fazer o tratamento, foi a época em que o meu pai ficou doente de uma doença que não ia ter mais cura, porque quando descobriu já o câncer, ele estava com metástase, então não tinha mais o que ser feito. E o médico disse o tempo, mais ou menos, que ele iria vivenciar conosco ainda. Meu irmão tinha aprontado muito, 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 muito. O que você puder imaginar de ter aprontado, ele tinha aprontado. Com o meu pai, comigo, com os meus irmãos. Ao ponto de alguns dos meus irmãos não quererem mais nem saber da existência. Só eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão mais velho, a gente não desistia dele. E o que é que acontece? Ele vai fazer esse tratamento, ele foge da clínica e meu irmão passou 1 ano e 2 meses sem que a gente pudesse ter notícia dele. Esporadicamente, alguém via no Facebook ou nas redes sociais que ele tinha uma relação comigo e entrava na rede social e dizia: você é irmã de fulano de tal, realmente ele é um rapaz de boa aparência, ele está não sei aonde. A gente, quando tentava se comunicar, ele fugia do lugar e ia para outro lugar. 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 E nesse mesmo período, o meu pai, ele desencarnou acreditando, hoje não, ele está no mundo espiritual e sabe que ele, ao contrário, ele nos ajudou muito depois a trazê-lo de volta para Pernambuco e a cuidar dele. Meu pai disse assim: que bom que eu tive a oportunidade de perdoar Heitor, o nome do meu irmão é esse, e ele de me perdoar também. Porque pai erra muitas vezes quando a gente diz que quer fazer a coisa certa, a gente sabe o que quer fazer, mas às vezes a gente faz com raiva. E quando a gente faz alguma coisa com raiva para alguém, às vezes a gente fere as pessoas muito fortemente. E eu sabia que meu pai não sabia que ele não estava internado, coisa nenhuma. Meu pai achava que ele estava na clínica internado e pronto, ele ia sair dali e a gente sabia que não. Então, todas as vezes que eu conversava com meu pai que isso acontecia dessa forma, meu coração ficava apertado, porque eu sabia a verdade e ele não. E ele achava que tudo ia ficar bem, que tudo ia ficar bem, que tudo ia ficar bem. Meu pai, 1 semana antes do meu pai desencarnar, 1 semana não, 4 dias antes do meu pai desencarnar, o meu irmão liga para mim de um telefone do orelhão. E eu disse a ele, eu digo: olha, pai está muito doente. E é provável que ele não sei nem se ele chega no próximo domingo. Mas eu estou te dizendo isso, porque eu não sei onde você está. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas faça suas preces. Você foi criado dentro da doutrina espírita. Você foi levado para a evangelização infantil. Você sabe o que é necessário ser feito aí, de onde você está, nas suas preces. Eu estou fazendo todo esse caminho para vocês entenderem que, às vezes, nós temos família, nós temos pai, mãe, irmãos, e escolhemos por alguma coisa que nos feriu e pelas nossas lacunas emocionais o caminho das drogas e viver com a capa da invisibilidade. Então, ele ficou e depois eu conheci uma pessoa pelo Facebook e ela entrou em contato comigo e a gente conseguiu trazê-lo para Pernambuco somente 6 meses depois que meu pai tinha falecido. E foi muito interessante porque nesse período eu sonhei com meu pai. E aí ele disse assim para mim: não precisa se preocupar, porque de onde eu estou agora eu posso fazer muito mais. E eu disse: pai, olha, me perdoa, porque eu não tive coragem de dizer a você a verdade. Todas as vezes que você imaginava que ele estava numa clínica se tratando, eu não tinha coragem de dizer a você que ele não estava. E aí é mais uma vez uma forma da gente dizer perdão. Porque existem várias formas de perdão. A palavra perdoar, ela é envolvida de muitas histórias. Às vezes, existem coisas que a gente não consegue modificar dentro da gente, porque nós somos espíritos ainda muito arraigados, às vezes, a passados pesados, a passados de delitos. E não conseguimos nos desvencilhar disso. E nós exigimos do outro que ele dê para a gente coisas que o outro não consegue ainda fazer. É como se a gente tivesse numa classe
mais adiantada, o outro está numa classe menos adiantada, e a gente quer que aquela pessoa que não sabe ler faça uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Não vai ter condição. Então, a gente, às vezes, é muito cruel com aquelas pessoas que a gente ama. E hoje, o meu convite é exatamente para que a gente deixe de lado o nível de exigência que a gente tem para com o outro e passe a ter um nível de exigência para conosco. Eu só posso modificar a mim. Eu só posso ter expectativas de erros e de acertos em relação à minha pessoa. Eu não posso colocar um peso maior naquele que não tem condições, às vezes, de fazer aquilo que eu quero que ele faça. O nosso amor ainda é o amor. Se você fizer isso, eu gosto disso. Fulano é o amor da minha vida. Fulano gosta das mesmas séries que eu gosto, dos mesmos livros que eu gosto, das mesmas músicas que eu gosto. Sim, porque tem uma condição sempre. Se você fizer, o amor de Deus, ele é apesar de nós sermos imperfeitos, imaturos, infantis, exigentes com o outro, Deus continua nos amando sempre. Então, hoje, quando a gente está aqui nessa reflexão, eu quero dizer a todos vocês, olhem para quem na família de vocês permitiram que eles usem a capa da invisibilidade. Porque muitas vezes nas nossas famílias estão recheadas de pessoas que se tornaram invisíveis para nós. Nós não temos tempo de olhar nos olhos das pessoas porque nós baixamos o dedinho e estamos o tempo inteiro com a cabeça baixa procurando, olha aqui, né? A gente só tem tempo para as coisas virtuais. Estamos vivendo um período de renovação espiritual muito grande, de transformações de paradigmas maiores ainda. As famílias mudaram e mudaram muito. Mas o que para mim é mais importante de tudo é que nós não estamos nem no paradigma do ter, nem no paradigma do ser. Pior que isso é o paradigma ilusório do parecer ser. As pessoas estão o tempo inteiro parecendo ser algo que ainda não são. Parecem que são as pessoas mais felizes do mundo, colocam essas coisas o tempo inteiro nas redes sociais e muitas vezes não conseguem olhar para o mecanismo mais importante desse caminho do perdão, que é estar ao lado do outro. Quando a gente fala desse caminho do perdão e quando a gente fala do perdão, a gente vai lembrar que existem níveis. Esse nível que você está vivendo hoje não é mais o nível da criancinha. Ninguém que está aqui é uma criancinha espiritual. Todos nós que estamos aqui nos preparamos para estar aqui hoje, encarnados e desencarnados. Preparamos para uns com os outros. Uns com os outros. Às vezes, dentro das casas espíritas, existem pessoas que têm mais afinidade com uma coisa, menos afinidade com outra. E aí entra um outro caminho, que é o perdão com o trabalhador. Porque o perdão com o trabalhador, ele não é só necessário, ele é essencial. Para que não aconteça uma coisa chamada melindre. Para que não aconteça uma coisa chamada desgaste. Para que não haja uma coisa chamada racha. Para que não haja o grupo de A, o grupo de B, o grupo de C. Uma casa espírita, um templo, uma igreja, ela deve servir a Jesus. Nós somos humanos e imperfeitos. Nós temos muitas coisas para nos perdoar, para nos modificar, para transformar o homem velho que nós somos num ser humano mais leve, num ser humano mais eficiente, num ser humano mais lúcido. Nós não estamos aqui por acaso, mas tem gente que veio e parece que está de férias. Já está quase voltando e não se deu conta de que não é férias. A gente não reencarnou para tirar férias. Tem gente que tem sempre muito tempo para o recreio, não é? Só tem tempo para as brincadeiras e não tem tempo para as coisas sérias. Na nossa casa, a gente tem uma tarefa chamada banho fraterno. E domingo passado a gente teve essa atividade, a gente assistiu 98 pessoas que são pessoas de situação de rua. E essas pessoas de situação de rua, elas tomam banho, cortam cabelo, fazem unha, recebem uma roupa nova e elas saem de lá, né, o antes e o depois da transformação.
tem uma história de perdão para ser contada. Eles chegam e é lógico, muitos deles passaram a noite inteira agitados, utilizando drogas, muitos deles usam armas e a gente diz assim, olha, tudo ali, põe ali as coisas, põe dentro da bolsa, né? E eles estavam brigando por conta de uma sandália havaiana. E eu estava organizando, eles ficam numa cadeira, uma cadeira junto do outro, e a conversa é, quando sair daqui eu vou matar você, porque você pegou minha sandália. E não sei o que, e a confusão, é uma confusão, um buchicho e um puxo, um chama atenção e o outro vai. E a gente vai conversando, lendo o evangelho, fazendo prece, de 5 em 5. Como é seu nome? Porque a gente chama a pessoa pelo nome. Eles não podem ser invisíveis. Eles têm um nome. Como é seu nome? E a gente conversa, mais 5, vai aplicando. Posso aplicar passo em você aqui? Pode. Posso fazer prece com você? Tem alguém da sua família que está preso? Tem alguém da sua família que está assim? Tem alguém da sua família que está assim? E quando a gente está ali trabalhando, é óbvio que a gente é instrumento desse caminho que é o perdão. E a gente estava lá e a gente não sabia que naquela fila existia um pai, um filho e um outro filho. E que esses não se falavam. Eu não sabia. Eu sabia. Tem muitos homens ali, uns 30. E eles não ficavam juntos, então não sabia. Eu falei ali, conversei e disse, olha, estou me falando que você precisa perdoar o seu pai. Há quanto tempo que você não fala com o seu pai, que você não olha para o seu pai e conversa com ele? Ele abriu o olho, olhou para mim assim, eu disse, porque está sendo assim, colocado para mim, que você precisa honrar o seu pai. A leitura de preparação nossa para essa tarefa foi honrar o vosso pai e a vossa mãe. E você está com o coração aqui, ó, muito pesado. O que você está sentindo? Por que você tem tanta raiva? Aí ele, não, eu vou beber água. Ele levantou-se, foi beber água, que a água fica assim perto também. E eu continuei, fiz pressa e fui para o outro. Não sabia que um era irmão do outro. E só que o outro tinha escutado a conversa, e sabe, ele sabia que era um irmão do outro, o pai, eu não sabia, mas eles que estavam ali sabiam. Aí o outro era uma pessoa de um coração nobre, boníssimo, uma pessoa que estava numa situação de rua, e quando você olha para ela, ela só emana para você amor. Você pensa que você vai fazer alguma coisa para o outro, e o outro é que faz para você um caminho de amor. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, eu quero agradecer a senhora. Eu disse, por quê? Ele fez, porque a senhora falou aquelas palavras sobre perdão àquele rapaz ali. Ele é meu irmão. Eu disse, ele é seu irmão. Ele disse, ele é meu irmão. E a gente vive em situação de rua há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E o meu pai, ele já puxou a faca para o meu pai. Ele já quis matar o meu pai. Eu disse, não, ele já foi preso, não sei. E começou a falar várias coisas. Eu disse, nossa, mas então ele fez, mas meu pai está aqui. Eu queria pedir à senhora uma coisa. Eu disse, seu pai está aqui. Ele fez, meu pai é aquele senhor que está ali na frente. O pai dele estava mais na frente, já perto do banho, umas cinco cadeiras para tomar banho. Aí eu disse, tá. Ele disse, a senhora não poderia não fazer um movimento para ele falar com meu pai? Quem sabe a senhora não consegue? Aqui dentro da casa de Jesus, quem sabe ele não consegue. Aí eu disse, bem, eu vou continuar o meu trabalho até chegar no seu pai. Quando eu chegar lá no seu pai, se seu pai conseguir falar, ele disse, porque meu pai é pior que meu irmão. Pelo meu irmão falaria com meu pai, mas meu pai que não quer falar com meu irmão. Acontece isso nas famílias? Acontece, gente, porque o nosso pai e o nosso irmão e o nosso filho são pessoas que às vezes têm e guardam mágoa. É o que o livro fala. A mágoa é um lixo que a gente guarda. É um ressentimento que a gente guarda. É ressentir, é ir, voltar e sentir de novo. É ficar feito um disco arranhado, sempre voltando para o mesmo ponto. Sempre voltando para o mesmo ponto. Aí eu cheguei no pai, chegou na vez de chegar no pai. E agora eu vou fazer prece para esses 5, não sei o quê. E ele olhando para mim, ele todo desconfiado, porque ele tinha visto o movimento. Aí eu disse, e o senhor? O senhor vai tomar banho? Não, aquela coisa, escolheu já a roupa, tá com a roupa, não sei o quê. Eu disse, vou fazer a prece. Como é o nome do senhor? E a gente conversando, perguntando, vou fazer a prece. Aí ele fez assim, olhe, mocinha,
Aí eu achei ótimo, né? O mocinha foi ótimo. Aí eu digo, pois não. Aí ele disse, olha, mocinha, coisa de família a gente não se mete. Aí eu olhei para ele e eu fiz, o senhor está certíssimo. Coisa de família a gente não se mete, mas depende da ótica da família que o senhor está falando, porque eu sou espírita. E para mim os verdadeiros laços não são apenas os laços sanguíneos, são os laços do espírito. Eu posso sim ser sua filha, o senhor pode sim ser meu pai, eu posso ter sido sua mãe, eu posso ter sido sua irmã. A gente é parente na parentela espiritual. Aí ele parou, olhou para mim assim, eu disse, porque o senhor sabe que o senhor está numa casa espírita, não sabe? Sim, sei. O senhor sabe que a gente acredita na reencarnação, não sabe? Não, eu sei. Eu disse, então, o senhor disse, mocinha, não se meta. Bem, eu não vou me meter, mas eu quero dizer para o senhor que na ótica do senhor, o que é se meter, para mim não é se meter. Estamos conversados. Aí ele olhou para mim, ficou meio assim, né? E nisso chegou um outro trabalhador, porque não sabia o que é que eu estava falando, se ele estava falando alguma coisa para me ofender, alguma coisa, né? E acha que mulher não sabe se proteger. Chegou junto. Aí, tudo bem aí, Claudinha? Eu digo, tudo tranquilo. Ele, tudo tranquilo. É porque a gente aqui é da mesma família. E bateu assim no meu braço, né? Eu digo, então ele já me autorizou. Se a gente é da mesma família, ele me autorizou. Passou, eu terminei de fazer as preces lá e entrei. Fui para a cabine de passe, porque a gente dá passe naqueles que querem tomar passe. E aí, minha gente, a espiritualidade não faz nada, absolutamente nada, que não seja para o benefício do outro. Eu entrei, fui dar passe lá dentro, agora na cabine de passe. Estávamos 3, eu e 2 outras trabalhadoras, Dona Eliane e Gabi. E eu fiquei na cadeira que a pessoa ficava de frente para mim, e elas com as 2 cadeiras de frente para a porta. Abre-se a porta para entrar 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? Vocês adivinham quem são as 3 pessoas que entraram? Vocês têm certeza que vocês não sabem quem são as 3 pessoas que entraram? Eu fiquei assim, eu digo, não é possível, porque eles não estavam lá fora nos mesmos lugares. Eles iam tomar banho, eles iam cortar cabelo, eles iam cortar a unha. Gente, quando eles voltaram para entrar no passe, que eles comem uma salada de fruta, depois vão... Estavam os 3 juntos para tomar passe dentro da sala de passe. Aí, cada um ficou com um e eu fiquei com o mais duro. Por que será que eu fiquei com o mais duro? Por que será? Qual é o meu compromisso com essas pessoas? E a gente realmente fala sempre com eles. Olha, aqui, deixa aqui todas as coisas que estiverem pesadas, todas as dores, todas as mágoas, tudo aquilo que estiver pesado para você, a gente vai fazer prece. Enfim, dá uma mensagem, lê a mensagem com eles. Sempre antes de começar a aplicar o passe, a gente fala com eles, porque muitos estão tomando passe pela primeira vez. Alguns já tomam sempre que vão, que já faz 6 anos que a gente faz essa tarefa. Então, eles sentaram. Ele sentou-se na minha frente e fez assim, eu já estou pronto. Aí eu disse, tá bonito, viu? E cheiroso, o senhor tá bonito e cheiroso. Aí, não. A senhora não entendeu. Aí eu me fiz de besta, né? Claro. Aí o senhor não entendi o quê? Que o senhor já está pronto para tomar o passe? Pronto, pode sentar, fique à vontade, sim, se você quiser fechar. Não, eu já estou pronto para falar com meu filho. Gente, foi o tempo de fazer a tarefa. Isso durou o quê? 1h30? Porque demora, eles ficam esperando na fila. Eu quero dizer para vocês que esse caminho do perdão é um caminho atemporal. E quando a gente tem essa vontade insignificante que os espíritos dizem que a gente precisa ter no livro dos espíritos, as coisas se modificam. Alguém teve a vontade, o irmão que tinha a alma mais leve, provavelmente deve ter feito muitas preces ali, né? Pedido aos anjos da guarda, enfim. A espiritualidade trabalhou para que eles pudessem estar ali, porque eles eram inimigos há anos. Há anos eles não se falavam. Já tinham puxado a faca um para o outro. Olha só. E estavam ali naquele momento. E ele disse assim para mim. Eu fiquei feliz, né? Eu sou uma chorona, né? Então, lógico que eu comecei eu digo, eu estou emocionada. Aí ele fez assim, tá certo, espera aí só um minuto, deixa eu beber água, me ficar emocionada para não atrapalhar o senhor. As meninas que estavam lá, que estavam sempre na cabine de passe, não sabiam do que eu estava falando, né? Ele está emocionado, ele está pronto, que danada é isso? Não sabia da história que tinha acontecido. Quando a gente terminou o passe, aí eu disse, agora a gente não vai... Não segura a porta aí um pouquinho, não abre a porta para poder saírem e tudo mais, não. Aí eles se levantaram. Gente, foi uma coisa realmente emocionante.
Sabe o caminho de um ir para junto do outro, não sabia quem é que dava o primeiro passo para ir, quem é que fazia, quem é que ia. As duas captaram rapidamente que estava ali sendo resolvido. Talvez um impasse não só dessas vidas, né, mas de outras vidas, e a espiritualidade é que sabe, e a gente teve a oportunidade de ter esse presente. Aquela capa da invisibilidade que a espiritualidade colocou neles durante tanto tempo, para que um não conseguisse enxergar o outro, ou só enxergasse no outro os defeitos que o outro tinha. Naquele momento, foi feito o cego Bartimeu. Soltou a capa e se levantou, né? Se levantou e ele fez o movimento de ir para o filho. Foi ele que foi para o filho dele. E a gente poderia imaginar assim, mas era o filho que tinha que ir. Mas dentro daquele movimento da alma, da família, de tudo que tinha acontecido ali, ele fez esse movimento. Ele quis sair do lugar. Ele fez esse caminho do perdão. Esse caminho do perdão, não sei quantas coisas viveram lá fora para que isso acontecesse. Mas Deus me deu a oportunidade de testemunhar a organização através de uma vontade que foi insignificante. Se a gente for pensar nesse sentido, sim, porque a vontade era só levantar de uma cadeira e chegar até lá. Mas para vencer isso, quanto orgulho teve que ser deixado de lado? Quantas dores, quantas coisas, e às vezes a gente exige que o outro faça isso rápido, e às vezes o outro não consegue. Mas na presença da boa espiritualidade, na presença da assistência, na presença, quem sabe lá quantos espíritos ali estavam, não é? E eu vou lembrar para vocês uma coisa, porque eu esqueci de dizer. Quando eu estava assistindo o irmão que é mais endurecido, junto dele está um senhor que eu adoro. Todas as vezes que eu vou para a campanha na rua e eu encontro com ele, a gente conversa muito e ele gosta da mesma música que meu pai gostava e gosta, continua gostando no mundo espiritual. Meu pai era católico antes de ser espírita, que é Maria de Nazaré, né? Aquela música Maria de Nazaré. Ele adora essa música. Meu pai adorava essa música, meu filho adora essa música. E aí foi muito interessante, porque na hora que a gente estava lá na Câmara de Passes, no trabalho de passe, o rapaz começou a cantar a música de Maria. Eu fiquei emocionada, porque eu gosto de Maria muito, né? Acho que pelo livro Memórias de um Suicida, eu faço muito trabalho com os suicidas, com prevenção de suicídio. E aí ele começou a cantar, do nada ele começou a cantar. E isso, para mim, foi a prova de que a gente pode fazer diferença na vida dos outros. Mas, principalmente, a gente pode fazer diferença na vida da gente. E ele fez diferença naquele momento. Ele saiu dali e ele saiu com o pai, saíram de mãos dadas. Estão pensando que só foi isso que aconteceu no domingo? Domingo foi recheado, eu fui presenteada domingo de uma maneira esplendorosa. Estava lá fora e no momento que eu estava lá fora, em uma determinada situação, passou uma pessoa por mim. Quando ela passou por mim, eu rodopiei a cabeça. Eu digo, nossa, o que foi isso, pelo amor de Deus? Passou e eu digo, passou. E ele não quis passe, ele não quis nada, estava agitado demais, era um irmão alcoolista. E a gente tem um trabalho que a gente faz na Miroeira e a gente sabia que ele era alcoolista, e a gente começou a conversar, tem médicos que estavam lá assistindo, cuidando e tal. E a gente falando, e ele muito agitado, muito agitado, muito agitado, muito agitado. E quando terminou, que ele tomou banho, ele era a penúltima pessoa a ser assistida. Então, ele era o 97. Ele era a penúltima pessoa a ser assistida no final do banho. Eu já estava dentro da casa, arrumando as coisas com outras, já estava em outra função, fazendo outras coisas. E ele passa, nossa casa tem uma gradezinha assim, ele passa na grade e diz, é com você que eu quero falar. Eu, comigo? Sim, é com você que eu quero falar. Só que quando ele diz que é comigo que ele quer falar, ele rodopia e cai no chão num processo de convulsão. Bate com a cabeça, começa a convulsionar, e graças a Deus tem médicos lá, colocar de lado, faz não sei como, sai, não sei o quê. E, né, cortou o supercílio, muito sangue, muito tudo. Ele tinha cortado a barba, fazendo a barba, tinha cortado, e ele tinha vindo buscar um curativo. Por isso que ele disse que queria falar comigo, porque ele tinha me visto lá fora cuidando das pessoas. E aí, ela toda, quando está lá se batendo, aí ele só diz assim para mim, Ernesto, 1928. Aí eu, Ernesto, 1928? Passou. E ele terminou, a gente fez o atendimento, vai pegar a luva, pega não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que. Passou.
quando ele acorda, né, para saber se está consciente. Seu nome, quantos anos você tem, de onde você é, né? Todos aqueles procedimentos. Como é seu nome? Jackson. Eu olhei para os meus amigos nossos, né, que são... Jackson. Seu nome não é Ernesto, não? Não. Meu nome é Jackson. Eu disse, sim. E quem é Ernesto? Aí ele fez, a senhora vai acreditar em mim? Ele estava, né, ainda meio grogue. A senhora vai acreditar em mim? Eu disse, claro que eu vou acreditar em você. É um homem que me persegue. Aí eu, hã? Ele é um homem que me persegue. Mas ninguém acredita, porque diz que é coisa de bêbado. Que é delírio, é coisa da minha cabeça. Mas ele me persegue. E ele diz para mim que o nome dele é Ernesto. Eu disse, eu olhei para um amigo, o amigo olhou para mim e disse, mas tá bem, aconteceu no canto certo, não se preocupe. Ernesto, meu querido, fica aqui conosco para a gente cuidar de você. E comecei a conversar com o Ernesto, né? Para que ele ficasse ali e tal. Chama SAMU, chama as coisas, chama tudo, não sei o quê. Gente, eu quero que vocês entendam, porque vocês podem pensar que é conto de carochinha. Mas eu vivi isso ao viver a cores de domingo. Vêm os 2 moços da SAMU primeiro numa moto, não é assim? Vem numa moto para ver como é que estão as coisas e depois é que vem a ambulância. Veio o primeiro moço que disse que tinha sido ferroado por uma abelha. E por isso ele tinha que ter vindo mais rápido, porque ele foi ferroado pela abelha. Quando ele desce, ele tinha uma corrente, um crucifixo, mostrando que, lógico, que ele era cristão. Ele desce, ele olha para ele, ele fica... Aí ele fez, estou passando mal, fiquei tonto. Eu olhei para o meu amigo e fiz, é mediunidade. Né? Falei, aí ele olhou e fez assim, eu sou católico, mas eu acredito. Aí eu disse, que bom que o senhor acredita, né? Pode ser a influência daí tudinho. Aí ele foi para junto, ele quis novamente passar mal, porque ele vomitou sangue, foi um monte de coisa. E botou ele de lado, quando ele está de novo, aí ele, o enfermeiro, olhou para mim e fez, quem é Ernesto? Aí eu olhei para o meu amigo que tinha feito a mesma hora. Eu fiz, é um espírito que acompanha ele. Ele fez, porque eu estou aqui arrepiado do pé à cabeça, escutando um grito, dizendo, eu sou Ernesto, eu sou Ernesto, eu sou Ernesto. Aí eu disse a ele assim, o senhor gosta de quem na Igreja Católica? Ele disse, Francisco de Assis. Eu posso começar a cantar? Eu digo, cante! E ele começou a cantar a oração de Francisco de Assis. Começou a cantar a oração de Francisco de Assis, que fala de quê? De perdão. Né? Então, cada pessoa se colocando na vontade, no lugar em que se encontra, ela vai ser instrumento do amor. Instrumento do perdão. Vai ser sempre um meio de ajudar aqueles ali, porque ele não sabia, ele era católico. Ele não sabia, ele não tinha nenhum conhecimento. E ali naquela hora, fazendo assistência, quem é Ernesto que eu estou escutando aqui o tempo todo uma pessoa gritar? Então, naquele momento, a gente disse assim, vamos fazer a prece, vamos pedir para Ernesto perdoar o nosso irmão. A gente não sabe se na verdade ele perdoou ou não. Mas a gente teve um outro episódio sobre perdão. Né? Vou contar agora a minha vergonha alheia, que não foi nesse domingo, foi na noite de Natal. Porque a gente, para falar dos outros, é muito fácil, né? Mas é bom a gente falar da gente. Meu filho tinha ganho um celular desses, né? Porque todos os meninos tinham um celular. Ele queria um celular não para ter o celular, mas para ficar jogando e para não jogar no celular das pessoas. E minha mãe não queria fazer Natal, não queria fazer nada. Eu disse, mãe, eu vou fazer, a gente faz aqui em casa. É a festa que o meu filho mais gosta, é o Natal. Eu faço um jantar e tal. Meu irmão, esse que era adicto, né? Não deixa de ser, adicto, foi também. Estava lá, ele, meu outro irmão mais novo, e a minha irmã, o marido da irmã, minha mãe e eu. Estávamos lá. E fica e janta e tal, e ele estava doente. Ficou deitado, não quis ficar deitado no chão, lá no canto, perto da rede. Eu disse, menino, deita na rede. Não, vou ficar aqui deitado no chão, aquela coisa assim. Porque o processo de reeducação, porque ele ficou morador de rua, para ele voltar à civilidade, gente, foi assustador. Não pensem que não, porque foi assustador a gente conviver com ele de novo e ele reaprender a ter hábitos que eram coisas do nosso dia a dia.
E aí, foi ao banheiro, passou, foi todo mundo embora. No outro dia, meu filho acorda e fala, cadê o celular de Luca? Tinha sumido. Quem tirou? Se ele sempre tirou, de quem que a gente vai imaginar que tirou? Eu, Cláudia, imediatamente peguei o telefone. Mãe, eu não acredito. O celular de Luca. Minha filha, procure, pelo amor de Deus, não sei o que. Mãe, eu já bati a casa inteira. Eu já vasculhei tudo. E aí eu fiquei muito chateada. Como é que você faz? Ele, não fui eu. Como é que você faz uma coisa dessa? Meu filho é louco por esse tio. Como é que você faz uma coisa dessa com o Luca? Não é comigo. Eu comecei a falar. E aí você fala coisas que machucam. Vocês falam coisas que machucam porque eu falo. Ó, eu falei. Né? Falei. Desculpa, eu sou humana. Se aqui é uma plateia de anjos, eu não estou no canto certo. Eu falei. Né? E falei com raiva, e falei do lugar de mãe, e falei do lugar do dia do Natal, e que você pegou um presente de uma criança, ele está chorando, me pedindo lá. E ele, não fui eu. Não fui eu, e eu vou fazer prece, eu vou pedir, não vou fazer prece, vou pedir. Ele passou. Fui para a praia, fui-me embora, fui lá. 10 de janeiro eu volto para fazer... Não, 9 de janeiro eu volto para fazer matrícula de menino em colégio, não sei o que lá. Meu filho voltou comigo, a gente, casa toda arrumada, tudo fechado lá. A gente foi dormir em cima da mesa. Minha mesa é também uma mesa de vidro, uma passadeira, um computador no outro lado, 3 livros que eu sou meio maluca. Eu leio de 3, de 2, não leio nunca um. E estavam 3 livros assim. Fui dormir. Eu e meu filho, a gente foi dormir. No outro dia de manhã, quando eu acordo, tinha um celular no meio da mesa. Só que eu pensei que era o meu, que eu acordo de manhã, boto o celular na mesa e vou para a cozinha, vou fazer outras coisas. E vi um celular, fui... Eu voltei que eu olhei. Era o celular de Luca, que tinha sumido no dia 24 de dezembro e tinha reaparecido no meio da minha mesa no dia 10 de janeiro. Qual foi a minha cara? O que é que eu tive que fazer? Para quem eu tinha que ligar? Para o meu irmão. E eu disse, como é isso? Eu liguei para o pai do meu filho, né? A gente é separado. Eu liguei para ele e disse, Marcelo, o celular de Luca apareceu no meio da mesa daquele casa. Como é isso? Ele fez, como é isso? Tu não sabe? Alguém trouxe de transporte, devolveu o celular. Eu digo, não é possível. Como é que isso... Aí você... Né? Essas coisas acontecem, a gente lê nos livros, mas a gente não acredita que pode ser algo real. Aí eu ligo para minha mãe. A minha mãe... minha filha, você encontrou? Não, mãe. Eu não encontrei. A senhora não está entendendo. O celular que sumiu na noite do dia 24 para o dia 25 apareceu no meio da minha mesa no dia 10 de janeiro. Aí eu tinha que pedir perdão ao meu irmão, né? E ele do outro lado chorando desabaladamente, dizendo, eu tinha dito que não tinha sido eu. Eu disse que não tinha sido eu. Como é que eu poderia acreditar que não fosse ele com o histórico que ele tem? Quem quiser que jogar pedra em mim e me crucificar, que me crucifique, eu não estou nem aí. Porque não tinha outra pessoa para ter feito aquilo, porque ele já fez isso várias vezes. Quem tem pessoas dependentes de drogas sabe o que é isso. Eles tiram tudo. Eles vendem tudo. Eles ficam nu para consumir. Né? Então, assim, eu de imediato liguei para ele e ele tem, sim, um coração muito bom. Ele chorava do outro lado. Ele dizia assim, ele me chama de Codinha. Eu não disse, Codinha, que não tinha sido eu. E eu fiz muita prece para Painho, para que ele conseguisse achar esse celular onde ele tivesse e devolvesse para vocês. Porque eu não sei como é que esse celular sumiu daí. Eu disse, e nem eu. E a minha história de perdão com ele foi uma história de perdão real. Porque eu ofendi. Eu disse, como é? E falei. E no outro dia passou. Não foi no outro. Passou muito tempo para que isso acontecesse. Então, muitas vezes, a gente precisa entender que aquele que já errou, ele pode errar muitas vezes? Pode. A história de vida, por exemplo, desse meu irmão é uma história de muitos.
Mas pode ser que em algum momento ele esteja realmente falando a verdade. Também pode. É difícil acreditar? É. É humano você não querer acreditar naquelas pessoas, porque inclusive a gente sabe que existe desvio de comportamento. Mas comigo eu posso dizer a vocês que eu tive que passar pelo lado de cá, de dizer assim, olha, me perdoe, porque eu realmente pensei, fiquei chateada, fiquei muito chateada com você, achando que tinha sido você. Então, eu quero dizer a todos vocês que é provável que na vida de vocês exista alguém que tenha tirado de vocês algo, que tenha trazido para a vida de vocês alguma decepção, algo que seja mais duro, algo que seja mais difícil. Eu quero pedir a vocês, não alimenta mais essa mágoa, não alimenta mais esse ressentimento, não guarda mais essa culpa tóxica se foi você que fez a coisa errada com alguém. Faz esse movimento que o pai fez na cadeira. Faz o movimento do cego Bartimeu. Faz o movimento de Saulo de Tarso, que quando levanta, que olha para Jesus, diz, Senhor, que queres que eu faça? Faz esse movimento. Se existe alguém hoje, se existe alguém na tua vida, se você é a pessoa que provocou, vai lá e refaz. Porque o Evangelho diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Essa reconciliação, em primeiro lugar, deve ser com você, com seu auto-perdão. Pode ser que você tenha traído alguém, pode ser que você tenha cometido algum aborto, pode ser que você tenha matado alguém, pode ser que você tenha dado um golpe em alguém. Pode, porque antes da gente ser espírita, nessa vida ou em outra, a gente pode ter feito muita coisa errada. Pode. Então, a primeira coisa que você precisa é olhar para dentro da sua sombra, dentro da sua fragilidade e perceber que esses 70 vezes, 7 vezes, em vez de ser fora, tem que começar por você. Olhe para as suas fragilidades. Olhe para Pedro. Pedro é uma pessoa, um personagem dentro do Evangelho ao qual eu tenho uma admiração profunda. Porque se a gente é atendente fraterno numa casa espírita, se a gente é trabalhador numa casa espírita, a gente deve olhar bem muito para Pedro. Porque Pedro, quando estava na casa do caminho, ele acolhia todo mundo. Podia ter sido quem matou, quem fez. Ele fez o que foi, ele vinha, acolhia, abraçava, cuidava, dava uma sopa. Porque ele sabia o que era ter tido a oportunidade 3 vezes de não negar a figura mais importante que passou no planeta Terra, e ele o fez. Então ele sabia. Quando a gente faz alguma coisa equivocada, a medida para julgar o outro é outra. Quando a gente já traiu, quando a gente vai falar de traição, a gente já não fala do mesmo jeito. Quando a gente já ofendeu de maneira, a machucar alguém, a gente já sabe. Então, que essa figura emblemática de Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerás a minha igreja, que a igreja, que é esse corpo que somos todos nós, que é um templo, que é um grupo, que é o lugar onde as pessoas são oração, e transformação na vida de todas as pessoas, mas principalmente na sua vida. Pega essa capa, joga ela fora e aceita. Aceita viver uma vida como Bartimeu. Aceita viver uma vida como Saulo. Aceita viver uma vida como Pedro. De trabalho, sem julgar o outro e procurando fazer sempre o melhor. Esse é o melhor caminho. E assim, verdadeiramente, a gente vai estar perdoando. Porque a gente vai estar fazendo um percurso de doar o que há de melhor em nós. Seja o que for, saiba, nós estamos na melhor reencarnação nossa. Nós estamos no ponto ótimo da nossa evolução. Essa é a reencarnação em que nós estamos ajustando mais coisas. Porque não tem ninguém que possa dizer que a doutrina dos espíritos, consoladora como é, não traga a cada um alento e conforto, não colocando ninguém no lugar de ser a pessoa para ser o açoitado e jogado às pedras, não.
A doutrina espírita ensina que a gente tem que pegar essas pedras que jogaram em nós e fazer com elas algo de bom. Então, que nós possamos não mais jogar pedras, não mais julgar nem o outro, nem a nós. E viver o perdão. Viver o perdão é uma escolha de vida, é o que Alberto Almeida traz para a gente. Escolha viver o perdão. É um exercício diário. Gratidão pela paciência que tiveram em me ouvir. E eu espero ter ajudado de alguma forma a todos vocês, os encarnados e os desencarnados. Vou passar a palavra para quem vai fazer a prece, que eu não sei quem é, e agradeço.